Preste muita atenção para o que está acontecendo em Israel e arrependa-se, pois o que vimos não se trata apenas de um evento histórico sem precedentes. Se trata de um evento profético. E mais, se trata de um grande passo sendo dado pela elite satânica e existem muitos elementos ritualísticos dentro dessa invasão do Hamas ao território de Israel. E eu estarei mostrando indícios disso para você aqui neste vídeo através de inúmeros meios, entre eles a numerologia oculta cabalística. Em primeiro lugar, meu irmão, se você não acredita que Satanás está por trás da autoria desses eventos, jogue a sua Bíblia fora. Porque muito provavelmente você é o tipo de cristão que aceita dentro das escrituras sagradas só o que lhe convém, só o que torna para você a realidade mais simples, mais fácil, mais confortável. E a escritura sagrada não é para isso, tá? Ela não é para fazer você mais confortável, não é para enaltecer o teu ego. Ela é para apresentar a verdade e o evangelho. Então, se você nega o evangelho e a verdade, não tem propósito de você ter uma escritura em casa. E por que eu estou dizendo isso? Porque na Bíblia é dito expressamente que o mundo jaz no maligno. É dito que ele é o Deus deste mundo. E outra, quando Satanás tentou ao Messias no deserto, ele disse, com todas as letras, todos os reinos da terra pertencem a mim, e eu dou o poder desses reinos para quem eu quero. E já naquela época os reinos tinham culturas diferentes, tinham línguas diferentes, tinham religiões diferentes. E hoje as coisas não mudaram. O mundo continua sob a autoridade de Satanás. E será assim até a segunda vinda. Então, se você não acredita que esses eventos importantes, que esses eventos que estão ligados as profecias bíblicas e que inclusive antecedem não apenas a Terceira Grande Guerra Mundial, mas principalmente o governo do Anticristo, o aparecimento dessa figura, se você não acredita que Satanás está por trás disso, você não acredita no que as escrituras sagradas professam. Talvez você esteja procurando as escrituras para poder pensar que você vai ficar rico e vai colher o melhor dessa terra, e apenas isso. E o evangelho não é isso. Existem muitos cristãos que desconsideram o Apocalipse. Isso é um grande erro, que levará muitos à perdição. Bem, vamos começar aqui. Eu tenho muitas coisas para mostrar a você. Em primeiro lugar, algumas movimentações muito estranhas. Os Estados Unidos, dias antes do ocorrido, aconteceu em 7 de outubro de 2023, a invasão do Hamas a Israel, e no dia 4 de outubro, os Estados Unidos fizeram testes de alerta de emergência em massa. Todas as pessoas da nação receberam em seus telefones mensagens de teste de emergência, preparando, condicionando a população para um grande evento mundial, E essas mensagens não eram apenas mensagens, mas também sons nos telefones, nos tablets, em outros dispositivos, na rádio, na televisão. Foi um teste realmente muito significativo. Será que as autoridades do alto comando dos Estados Unidos sabem de alguma coisa, de alguma informação que nós não sabemos? Porque dias depois isso veio a acontecer. E mais, a Rússia, também no mesmo dia, olha só que interessante, no dia 4 de outubro de 2023, fez testes com sua população de sistemas de alerta de emergência em massa. E também preparação para uma batalha nuclear. Você vê imagens aí de jovens em escolas usando máscaras, para poder se proteger de radiação e de outras substâncias. Então, dois países que estão em lados completamente opostos no teatro geopolítico mundial, no mesmo dia, realizaram o mesmo exercício. E dias depois, nós temos aí um evento que não diz respeito apenas ao Oriente Médio, mas diz respeito a todo mundo. Tanto que muito provavelmente você se interessou em saber notícias em relação a Israel. E não só nós aqui do Brasil, o mundo inteiro, a Europa, a América do Norte, a Oceania, a Ásia. Isso mexe com o mundo inteiro. Então, assim, entenda. O que está acontecendo em Israel é extremamente importante.
O que houve foi um ritual, você verá dentro da gematria. Não há nenhuma chance, vamos ser sinceros aqui, apenas pessoas alienadas caem nesse papinho da mídia. Não há nenhuma chance de Israel ter sido invadida pelo ar, terra e água, como foi pelo grupo do Hamas. Veja brevemente relatos de israelenses que serviram o exército falando sobre isso, mostrando como a própria população não acredita nessa história. Grande parte dela, por exemplo, está se perguntando como assim, como o Israel, que possui o Mossad, que possui equipamentos de inteligência, de espionagem altamente avançados, não viu isso acontecer. Veja só. תשתפו את הסרטון הזה כמה שיותר, כי תקשיבו רגע, אני שירתתי כסמב"צית חי"ר במהלך מלחמת צוק איתן, אני שירתתי באוגדת עזה, כל השירות שלי היה תומכת לחימה בזמן מלחמת צוק איתן שעזה הייתה באוגדת עזה. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב, אין מצב בעולם שיכולה להיות כזאת התקרבות לגדר, אוקיי? מבלי שאנחנו לא נדע מזה. התצפיתניות יושבות בבונקרים 4 שעות, הן לא יכולות לעשות ככה, הן מול מסך. לא יכול להיות מצב, שום מצב, שהיו מעירים אותי בלילה על יונה, על חסידה שהתקרבה לגדר, על מקק שעבר מתחת לגדר, היו מקפיצים את כל הגזרה. איך נכנסו עם טרקטורים, 400 איש ואף אחד לא שם לב. A year ago, there was a military operation in Gaza to prepare for such events, and ongoingly there are trainings for these kind of scenarios. This raises serious questions for me anyway about Israeli intelligence. What happened? 2 years ago, there was a successful deployment of underground barriers with sensors to alert exactly on these kind of terrorist breaches. Israel has one of the most advanced and high-tech armies. How come there was zero response to the border and fence breaching? I cannot understand that. Personally, I served in the IDF 25 years ago in the intelligence forces. There's no way, in my view, that Israel did not know of what's coming. A cat moving alongside the fence is triggering all forces. So this? Pois é. Então não faz nenhum sentido. Para cair nessa historinha, nesse papinho de que Israel não viu, Israel foi surpreendida pelo Hamas, tem que ser muito alienado. Para dizer o mínimo. Agora, eu quero lembrar a você de um estudo que eu fiz em 2022, falando sobre 2023, o ano da guerra. O ano onde a narrativa da Terceira Grande Guerra Mundial seria construída ou ela começaria de fato. E existe um jogo que foi lançado nos Estados Unidos, e esse jogo ele traz vários aspectos da nova ordem. Ele já previu muitos acontecimentos importantes, entre os acontecimentos importantes, o que aconteceu no 11 de setembro. As Torres. Pois é, esse jogo possui uma carta chamada Terceira Guerra Mundial. E existe uma referência subliminar nesse jogo, demonstrando quando isso iria começar. Quando nós viramos a carta em sentido horizontal, nós vemos de forma escondida o número 23, uma referência clara ao ano de 2023. Você que acompanhou os estudos aqui do canal, que viu esse estudo e viu outros estudos, sabe a relevância do ano de 2023. Eu disse a você que a grande tribulação começaria agora. Seria construída toda a condição para que o anticristo operasse no mundo agora. São 7 anos até 2030, e em 2030 eles querem estabelecer as bases até lá para o governo mundial. Então, nós estamos presenciando o cumprimento dessa carta, mais uma do NWO, que eu inclusive adiantei para você. E mais, um dos maçons mais importantes de todos os tempos escreveu uma carta no dia 15 de agosto de 1871,
descrevendo como seriam as 3 grandes guerras mundiais. Ele acertou as 2 grandes guerras e está prestes a acertar o script da terceira também. Veja só o que ele disse. A Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando as diferenças causadas pelos agentes Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã, o mundo árabe muçulmano e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Entretanto, as outras nações, mais uma vez divididas nesta matéria, serão constrangidas a lutar até ao ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Há mais de 150 anos atrás, Albert Pike descreveu com sucesso a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda, dando detalhes absurdos, porque ele fez isso muito antes de acontecer, e agora ele descreve o atual cenário que nós estamos vivendo, que pode nos levar para a Terceira Grande Guerra Mundial, seja em 2023 ou seja nos próximos anos. Será que Albert Pike era um profeta? Porque é realmente surpreendente isso. Será que ele recebeu inspiração divina para poder escrever essa carta? Não. Ele era um maçom grau 33. Inclusive, nos estudos que eu fiz aqui mostrando a respeito da maçonaria para você, a quem eles adoram, eu coloquei escritos de Pike. Um desses escritos, ele deixa muito claro que na maçonaria eles não adoram Adonai, que é o Deus da Bíblia. E ele mesmo, fala sobre o Deus da Bíblia. Eles rejeitam Adonai e eles adoram mesmo a Lúcifer. Pois é. Então, Pike, que é um luciferiano, ele tem esse poder de descrever eventos antes mesmo de acontecer, mesmo já tendo partido, porque este plano já foi traçado por aqueles que servem a Satanás há muito tempo. Inclusive, Pike deixa muito claro que a Terceira Grande Guerra Mundial é muito importante, porque ela vai eliminar muita gente, ela vai levar a descrença das pessoas em relação às religiões, pelo menos a grande maioria, e no final isso será necessário para estabelecer a nova ordem, e será muito propício para poder estabelecer o luciferianismo, ou seja, a religião do anticristo, de forma universal. Agora, vamos analisar aqui. O Hamas, o grupo que invadiu a região sul de Israel e que já atirou vários mísseis em várias cidades de Israel, ele recebeu armamento, financiamento, apoio, direcionamento do Irã, uma das nações que irá guerrear contra Israel na batalha de Gog e Magog. E o Irã é representado como sendo a Pérsia na profecia. E a batalha de Gog e Magog é uma profecia do fim dos tempos. Fora o Hamas, o Irã tem outro braço, outro grupo que serve seus interesses, que é financiado por eles, que é armado por eles, que é o Hezbollah, um grupo que está no norte de Israel, situado no Líbano. E o Hezbollah já está ali se posicionando para poder também atacar Israel. Já fez até algumas operações ali de ontem para hoje, com morteiros, com explosivos e com mísseis contra a nação de Israel. Então, o Irã está com as 2 mãos, as 2 pernas e o corpo inteiro envolvido nisso. Fora que, agora, na sua tela, você vê imagens do parlamento do Irã, onde autoridades comemoram um ataque bem-sucedido do Hamas contra a população de Israel. Então, entenda, Israel poderia usar disso para começar uma batalha contra o Irã, e isso seria, com toda certeza, o estopim para uma Terceira Grande Guerra Mundial. Tá? Pois as nações islâmicas, principalmente o povo, porque as autoridades estão se colocando ali de alguns países tentando ali fingir a paz com Israel, mas o povo não quer paz nenhuma com Israel. Os árabes não querem paz. Então, as nações islâmicas seriam obrigadas, por conta do seu povo, dos seus valores, a apoiar o Irã e outras nações importantes também, como a Rússia. A Rússia, Lucas? Sim, a Rússia. A Rússia faz parte da profecia de Gog e Magog. É o país que está no extremo norte de Israel, e é Magog. A Rússia e outros países atacarão Israel em uma guerra no fim dos tempos.
E hoje o Irã, dentro do teatro geopolítico mundial, é essencial para a Rússia. A Rússia tem poucos aliados. E o Irã não é apenas um aliado, é um aliado estratégico que fornece armamento, drones importantes para a guerra da Ucrânia e outros tipos também de tecnologias. Não seria do interesse da Rússia que o Irã fosse destruído. A Rússia iria intervir. E do outro lado, os Estados Unidos iriam intervir a favor de Israel, com toda certeza. E outras nações seriam também levadas a isso, né? China, de um lado, Turquia também de um lado. E a Turquia não ia ficar do lado de Israel de jeito nenhum, né? E a Turquia, na profecia também, de Gog e Magog, ela está situada e é um dos países que ataca Israel. Então veja, tudo vai se desenhando para isso. Né? Veja só, diversos países do mundo comemoraram o ataque a Israel. Vou colocando para você aí na tela. Além do próprio Irã, nós tivemos a Turquia e outras nações árabes. Fora isso, árabes em várias localidades do mundo, não necessariamente países árabes, também comemoraram. Na Europa, né, nas Américas, na Ásia. Então, assim, a população árabe, se um país fosse em guerra contra Israel, iria apoiar esse país. No caso, o Irã, né? E aí você veja a profecia de pai, que o mundo islâmico contra o Estado de Israel. Isso se cumpre. Aqui e agora, nesse momento. Há de se dizer que o que está acontecendo, o Hamas, né, tudo isso dentro do cenário que foi desenhado é algo realmente complexo, que tem motivações históricas, religiosas, etc. Mas um dos grandes estopins para acontecer o que aconteceu foi o ataque da polícia de Israel à mesquita de Al-Aqsa, que aconteceu neste ano no dia 5 de abril. E eu falei para você a respeito desse ataque, né, tanto no Telegram quanto aqui. O que é Al-Aqsa, Lucas, essa mesquita? Eu tenho certeza que você já viu, né, em Israel um domo de ouro, né, e você consegue identificar que é um templo, que é um local sagrado. Tenho certeza que você achou bonito e etc. Esse domo de ouro é a mesquita de Al-Aqsa, um templo islâmico. E o grande problema é que essa mesquita está situada no Monte do Templo, o local onde os judeus querem construir o terceiro templo. Para que o terceiro templo seja construído, essa mesquita precisa ser destruída. Entende agora? Uma prova disso, uma prova de que a motivação foi o ataque a invasão da polícia de Israel à mesquita de Al-Aqsa nesse ano, é que o Hamas, que fez esse ataque, nomeou ele como sendo dilúvio de Al-Aqsa. Pois é. Então, veja, está tudo conectado. Além disso, meus amados, nós temos outra referência à destruição de Al-Aqsa, que está em uma animação feita pelas elites, que já previu muitos acontecimentos que ocorreram e que também prevê acontecimentos que ocorrerão, tá? Acontecimentos que estão ligados aí ao estabelecimento do reinado do anticristo. O nome dessa animação é I, Pat Goat 2. Você provavelmente já viu ou já ouviu falar. Pois é, nessa animação nós vemos uma mesquita sendo destruída por caças, bombardeada, e após a destruição dessa mesquita, que provavelmente é Al-Aqsa, nós vemos os corvos surgindo dela, né? Da destruição dela, ou seja, um símbolo da morte. Porque é isso que vai acontecer se a mesquita de Al-Aqsa for destruída. Um confronto sem precedentes, porque é um monumento religioso importantíssimo para os árabes. E para que um terceiro templo seja feito ali, obviamente é necessário que essa mesquita suma. A destruição deste local, a destruição dessa mesquita terá consequências extremas para o mundo. Pois é, meus amados, e já existem aí informações de que os judeus planejam trazer, né, o terceiro templo, começar as construções dele entre 2024 e 2025. Então veja, tudo o que acontece agora é muito pertinente, né? Nós estamos aí na porta de 2024 já. Aí já tem novilha vermelha, já tem recursos por parte do governo de Israel sendo direcionados de forma bem secreta
bem escondida para a construção do terceiro templo, mas mesmo mídias de Israel não escondem isso, então, enfim. Agora, vamos para a numerologia oculta cabalística, que demonstra como existem vários elementos, várias assinaturas satânicas por trás desta invasão a Israel. Bem, nós sabemos o nome que foi dado pelo Hamas a esta invasão ao território de Israel, que é Dilúvio de Al-Aqsa. Dentro da numerologia oculta, essa sentença possui o valor 666. E não para por aí. Nós sabemos que a operação do dilúvio de Al-Aqsa, ela se tratou de um ataque surpresa no Shabat, né, no sábado. E a sentença, ataque surpresa no Shabat, também possui o valor 666. Bem específico, você não acha? Pois é. Agora, uma sentença ainda mais específica. Acompanhem comigo. A sentença: Israel entrou em guerra em 7 de outubro de 2023, também possui o valor 666. Pois é, meus amados. Agora, saindo do 666, né, depois de demonstrar para você claras assinaturas satânicas por trás desse evento, a elite deixando ali de forma muito clara que eles estão por trás disso, vamos para o código 322. Um código que eu já discuti muito aqui no canal, a sua significância dentro da numerologia, o que ele representa para os ocultistas, como ele está ligado a eventos importantes da agenda global, e ele representa inclusive o ano de 2023, tá? 322 ao contrário é 223, né? Que é basicamente o 2023 reduzido sem o zero, né? Dentro de várias regras na gematria, você tira o zero em certas operações, em certos números. Bem, você vê inclusive aí, né, que o 322 está tão ligado à guerra que foi divulgada uma imagem por parte do governo da Coreia do Norte de um míssil intercontinental que serve como uma ogiva, né, nuclear. E você veja o 322 ali sendo estampado, né? Existem várias outras implicações. Eu já fiz estudos sobre o 322 aqui, basta você pesquisar, né, sobre o que aconteceu em Ohio, do descarrilhamento dos trens e outras coisas mais, tá? Agora, veja só. No dia 15 de setembro de 2020, os chamados Acordos de Abraão foram assinados entre Israel e nações islâmicas. Esse acordo foi mediado pelos Estados Unidos e teve como objetivo levar a paz para o Oriente Médio. Que interessante, veja só, do dia 15 de agosto de 2020, o dia que esses acordos foram assinados, até o dia em que o Hamas invadiu Israel, são exatamente 3 anos e 22 dias de diferença. 322, código 322. Inclusive, é importante lembrar, né, que esse código é tão importante para os ocultistas que a Sociedade Iniciática dos Skulls and Bones o possui no seu símbolo, tá? Então não é nada do acaso. Isso é importante para eles. É uma referência a 2023, é uma referência ao início de muitos processos que levarão ao governo do anticristo, tá? Agora, temos o valor 322 ligado aqui, dentro da diferença de datas, ao que aconteceu em Israel, a invasão do Hamas. Mas veja mais coisas. A sentença Religiões Abraâmicas possui o valor 322. E como é de conhecimento geral, este conflito está acontecendo por discordâncias entre duas das maiores religiões abrâmicas do mundo. O Islã, facções do Islã, né? E o judaísmo. O cerne desse conflito não é político, é religioso, tá? Então, código 322, né? Temos outra sentença também, destruição de locais sagrados. E isso se liga ao que eu falei a você sobre Al-Aqsa, tá? Al-Aqsa será destruída em breve, nos próximos anos, ou neste ano, nós não sabemos, mas isso acontecerá. Outras mesquitas também importantes para o mundo islâmico provavelmente serão destruídas. E, do mesmo modo, nós teremos aí
templos judaicos sendo destruídos também, as sinagogas, locais importantes. Isso acontecerá no meio da guerra, né? O que vai aumentar ainda mais a animosidade. E aí temos outra sentença, né, mostrando como é específico o que está acontecendo, né? Ataque do Hamas a Israel, 322. Pois é. Esse ataque ele foi motivado pelo quê? O que as pessoas dizem? Pelo antissemitismo, que também possui o valor 322. Você lembra da carta de Pike, que eu falei para você? Pois é, dentro da gematria, a sentença Previsão de Albert Pike da Terceira Guerra Mundial também possui o valor 322. Tudo isso está ligado às escrituras proféticas. Também possui o valor 322 essa sentença. Assim como, dentro das escrituras proféticas, né, está escrito sobre os 4 cavaleiros e ao cavaleiro vermelho, que representa a guerra. E cavaleiro vermelho possui o valor 322. E tudo isso nos indica que o dia do julgamento está próximo, correto? Os sinais estão aí. Este é um dos grandes sinais que demonstram o breve conflito que veremos aí, em breve, no caso de Gog e Magog. Então, isso demonstra que o dia do julgamento está próximo. E a sentença, o dia do julgamento, também possui o valor 322. Eu poderia ir muito mais além, descrever outros eventos dentro da gematria que possuem o valor 322 e que estão acontecendo agora, como problemas climáticos, como modificação genética e determinadas outras coisas. Então, veja, realmente o 322, ele descreve de forma exata o que está acontecendo. Ele liga tudo, né? E está acontecendo em 2023, que é 322 ao contrário. 223 no caso, né? É isso, meus amados. Nós encerramos por aqui mais um vídeo. Eu gostaria de pedir a você que curta e compartilhe este conteúdo para que ele possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. E gostaria de pedir também a você, caso seja novo aqui no canal, ou caso não tenha assistido alguns dos estudos que eu fiz em 2022, 2021, que assista. Estudos onde eu usei da numerologia oculta cabalística, usei da própria ferramenta das elites para mostrar a você o que aconteceria em 2023. E tudo está acontecendo. Eu peço a você que preste atenção nos estudos que eu fiz aqui, porque eles demonstram como o mundo espiritual é real, como nós estamos vivendo um momento profético e decisivo, como o anticristo já está entre nós, como o mundo está sendo preparado para entregar a ele toda a autoridade. É isso, meus amados. Eu me despeço de você e com toda certeza estarei ainda cobrindo este evento relacionado a Israel, porque ele tem muitas nuances, tem muitas questões que eu gostaria de ter trazido aqui, mas eu vou deixar essas questões para outros estudos, ok? Então, para você não perder nada, também nos siga aqui no Facebook. Um abraço a todos.